Mas nós temos também a decisão interlocutória, que é toda vez que acontece algum problema ou algum pedido no processo que o juiz precisa resolver para o processo continuar andando. E ele decide e determina que o processo continue caminhando. Exemplo, o réu quer fazer uma perícia. O juiz acha que não tem necessidade, ele diz, eu não autorizo a perícia, pode seguir o processo e determina o próximo passo. E nós temos a sentença. A sentença é a decisão final do processo que põe fim à prestação jurisdicional. É através da sentença que o juiz entrega a prestação jurisdicional dizendo quem está certo ou quem está errado. Não é isso que nós vimos na outra aula? É isso mesmo, senhores? E agora vem uma pergunta. O juiz tem que impulsionar o processo. Ele impulsiona um processo por sentença, por decisão interlocutória ou por despacho? Ou por todos, ou por dois? Por despacho. Decisão interlocutória também impulsiona o processo, não? Eu acho que sim. Impulsiona o processo, perfeito. O despacho é o primeiro e o outro é no meio, né? Decisão interlocutória são decisões dadas no meio do processo. Isso. E despacho também está logo no início e também no meio do processo. No meio do processo, a gente tem despachos e decisões interlocutórias. Certo. E a sentença também impulsiona o processo? Só se for para terminar o processo. E aí não é impulsão, né? Aí é fim. Sim. Então, quando nós falarmos em suspensão, nós estamos suspendendo os despachos e decisões interlocutórias que não podem mais ser dados. O juiz dá um despacho, determina que o processo fique suspenso e ele para. Agora, quando nós falarmos em extinção, eu só posso dar extinção, que quer dizer fim do processo, por intermédio de sentença. Eu posso dar uma extinção de processo ou um fim do processo por um despacho ou decisão interlocutória? Não. Não. A única coisa que acaba com a prestação jurisdicional é a sentença. Eu posso dar uma suspensão do processo para depois seguir ele com uma sentença? Não. Não, a sentença acaba com o processo, eu não tenho como suspender. Então, quando eu vou falar em suspensão, eu estou falando de atos praticados por despacho ou decisão interlocutória, e quando eu falo em extinção, eu falo em sentenças. Então, quando eu falo que o juiz vai paralisar o processo, ele paralisa por intermédio de despacho ou, eventualmente, de uma decisão interlocutória. Certo? Alguma dúvida? Podemos seguir? Sem dúvidas. Só um momento. Olha só. Na suspensão do processo, haverá uma paralisação temporária do curso processual ou da marcha processual, sem prejuízo da relação processual formada, dos prazos já transcorridos e dos atos já praticados. Tudo que foi praticado, está praticado e não vai se perder. O processo para naquela etapa, tudo que foi feito continua sendo válido, ele vai ficar paralisado durante um período, e depois, quando dado esse período, ele volta à sua marcha processual normal. Mas durante a suspensão, não pode ser praticado ato processual nenhum. Durante a suspensão, o juiz pode exigir que alguma das partes produza provas? Não, o processo está paralisado, ele está suspenso. Quando terminar o prazo, ele volta a correr novamente. Até aqui tudo bem? Podemos seguir? Sim. As causas de suspensão do processo estão no artigo 313, do inciso 1 ao inciso 10. Então, todas as vezes
que vocês quiserem saber quais são causas que podem suspender a marcha processual ou o caminhar do processo, vocês vão até o artigo 313, e lá no artigo 313 estará descrito quais são os atos que poderão ser praticados, quais são as hipóteses em que, se acontecer no processo, o processo ficará suspenso. Tá certo? Lá no artigo 313, a gente começa, então, a primeira hipótese. Primeira hipótese de suspensão. Se o processo estiver em curso e tiver a morte ou perda da capacidade processual de qualquer uma das partes, ou do seu representante legal ou do seu procurador, o processo tem que parar. Se o advogado morreu, ou o advogado ficou incapaz, se a gente continuar o processo sem que o advogado consiga praticar atos, porque ele morreu, ou porque ele entrou em coma e ele não consegue mais praticar ato processual, dali para frente não está mais existindo possibilidade do contraditório e da ampla defesa. Considerando que o juiz não tem como possibilitar contraditório e ampla defesa sem o advogado, ele precisa imediatamente paralisar o processo, tendo conhecimento da morte do advogado. E deve comunicar, aguardar a nomeação do novo advogado para que o processo tenha o seu curso normal. E se for a morte do autor ou do réu? Então, se foi a morte do autor ou do réu, o processo paralisa, porque nós precisamos que os seus sucessores, seus herdeiros, ingressem no processo, fazendo o que nós chamamos de substituição processual. Eles substituem o morto para seguirem na discussão processual, porque eles herdam o direito. E aí, eles sucedendo, eles seguem na discussão processual. Mas e se a parte ela entrou em coma? Então, nós precisamos paralisar, porque o advogado que o representa sempre precisa estar em contato com o cliente para saber o que o cliente aceita, não aceita, quer acordo, não quer acordo, quer seguir, tem prova, não tem. E se o cliente perdeu a capacidade, nós não temos como dar seguimento, nós precisamos suspender o processo. Não sei se vocês notaram, mas nessas hipóteses, nós temos que paralisar, porque senão nós vamos prejudicar o cumprimento de princípio constitucional processual. E se nós tomarmos conhecimento que não tinha advogado, que a parte já tinha morrido, que o advogado já tinha morrido, que o advogado estava incapaz, e teve ato processual praticado, esse ato ele é plenamente nulo, porque ele não possibilitou o cumprimento dos princípios constitucionais processuais, em especial o contraditório e a ampla defesa. Podemos seguir? Sim. Sim. O inciso segundo. Esse daqui vocês sempre vão encontrar muito. Aquele primeiro, se vocês encontrar, vocês só vão encontrar uma vez só, porque o advogado morreu, paralisa. Se vocês morrerem, paralisa o processo. E aí não vai ter o segundo processo para paralisar por conta da morte dos senhores. Então, aqui vocês já vão encontrar bastante. O processo poderá ficar paralisado quando as partes convencionarem a paralisação. Então, vamos imaginar, isso acontece demais em mesa de audiência, quando está aquela discussão fervorosa e não se chega a ponto nenhum e as coisas não fluem e está muito difícil, geralmente varas de família, onde é tudo muito emotivo, um chora, o outro grita. Geralmente os advogados percebendo que tem como fazer acordo, mas naquele momento eles não estão conseguindo, os advogados geralmente solicitam ao juiz que o juiz lhes conceda um prazo, geralmente de 30 dias, para que o processo fique parado, para que durante essa paralisação os advogados possam conversar e tentar chegar a uma composição. Então, pela convenção das partes ou pelo acordo das partes, tanto o advogado do autor como do réu, que representam as partes,
podem pedir para o juiz a suspensão do processo. A suspensão do processo pela convenção das partes é uma modalidade de negócio processual, em que as partes, pelas razões que lhe convenham, podem acordar a paralisação mediante requerimento ao juiz. Os dois fazem o requerimento, o juiz, vendo que todo mundo está de acordo com a paralisação, ele paralisa. E aí o processo ficaria parado pelo tempo que as partes solicitaram. Professor, Assim, pois não. Tem a ver com o que você explicou ontem sobre bilaterais? Tem a ver sobre bilaterais. Por isso que ele fala aqui, olha, é um negócio processual. Eu falei do bilateral quando nós estávamos falando de negócios processuais. Sim. Quando as partes negociam, é um negócio, é um contrato que eles estão fazendo, falando, olha, vamos concordar em parar tudo por enquanto? Vamos. E aí pede para o juiz e paralisa. Tá, ok. É um negócio jurídico processual bilateral. Por que bilateral? Porque só uma das partes não consegue fazer uma suspensão pela convenção. Ela precisa do acordo. Eles precisam negociar. Se eu quero suspender e o outro advogado não quer, o processo não pode ser suspenso. Tem que ser convencionado isso. Podemos seguir? Sim. As partes podem convencionar a suspensão do processo pelo prazo máximo de 6 meses, em que ele fica parado. E transcorrido o prazo acordado, o juiz determinará o prosseguimento do processo, independente de provocação, ou seja, de ofício. Então, em regra, a gente pede 30 dias, mas pode ter caso que vocês queiram deixar o processo paralisado 6 meses. E aí, sendo assim, as partes convencionam e pedem, o juiz suspende, geralmente quando os advogados pedem, o juiz paralisa. Paralisando o processo, ele fica aguardando o decurso do prazo convencionado. Deu 6 meses, o juiz automaticamente começa o andamento do processo novamente. Tá? Ou seja, ele nem pergunta para as pessoas se querem seguir, ele já começa a provocar a marcha processual por intermédio dos despachos. Esse daqui eu não vou explicar, não. Eu vou pedir para que alguém explique isso daqui. Alguém se habilita? Alguém se habilita, senhores? Professor. Quem fala? Benedito. Quem é? Benedito. Peraí, ali falhou e eu não consegui ouvir. Oi, 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 oi. Tá conseguindo ouvir? Benedito. É que tá falhando muito, mas vamos lá. Oi, 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 oi. Não consegue. É que tá falhando, eu não consegui nem ouvir o nome de quem tá falando. Você quer tentar escrever no grupo e eu vejo pelo grupo no escrito porque eu não estou conseguindo ouvir. Oi, 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 oi. Mais alguém se habilita? Quem estava falando? Quem estava falando? Estão me ouvindo, senhores? Sim. Laís. Laís, pode falar. Laís. Não, professor, para quê? Para quê, Laís? Você está bem? Eu tô ótimo, o senhor tá bem? Tudo ótimo. Laís, o que seria essa suspensão do processo pela arguição de impedimento ou suspeição?
Conseguiria tentar explicar? Não. Se errar, não tem problema. Então, o que mais está fresco na minha memória é sobre a suspeição e o impedimento que tem a ver com o trabalhista. Tudo bem? O trabalhista, quando ele fala de suspeição ou impedimento, ele leva emprestado informações do Código de Processo Civil, porque o Código de Processo Civil ele é aplicado de forma subsidiária. Então, a gente, nessa hipótese, eu até aceito que fale do trabalhista, porque é um empréstimo subsidiário. E aí depois eu trago o mesmo exemplo, a gente vai poder falar de processo civil, sem problema algum. Pode falar. Pelo que eu me lembre, é sobre os motivos em que fica impedido o juiz quando diz respeito à imparcialidade dele, certo? Quando diz respeito à imparcialidade, tá? Isso, no exercício da função dele. Então, o juiz ele é impedido ou é suspeito de alguma maneira, podendo alegar diversos outros motivos dentre as partes, inclusive de foro íntimo. Agora, para lembrar o que é a diferença de suspeição e impedimento. Peraí. Tá, vamos ver. O impedimento é quando se dá por uma das partes. Caso eu estiver errado, desculpa todo mundo. Tá. E a suspeição é subjetiva. Então, vamos lá. Por que eu fui tentar te pedir para você? Pois é. Agora, vamos fazer até uma pergunta um pouco mais fácil. Por que existe uma suspensão quando existe a arguição de impedimento ou suspeição? Por que é caso de suspensão processual quando eu falo em caso de quando alguém arguir ou alguém discutir o impedimento ou suspeição do juiz? Se o juiz é suspeito de alguma maneira por algum encargo que alguma das partes ache, por exemplo, se o caso tem a ver com alguém que ele conheça, ou alguém da família, ou tudo mais, quer dizer que ele ser juiz e ele julgar vai estar de alguma forma sendo coagido por outras matérias de fora. Então ele não pode julgar aquilo, ele não é imparcial. Olha só, é isso mesmo. A suspeição ou impedimento, elas repousam, estão lá por volta do artigo 130, tem pouco lá do Código de Processo Civil. Elas são casos que colocam sobre questionamento a imparcialidade do juiz que está exercendo a atividade jurisdicional. Se num dado momento alguém trouxer para o processo uma discussão de que o juiz está impedido ou, eventualmente, ele é suspeito para aquele processo, por uma questão de cautela, nós não podemos deixar com que esse juiz tome mais nenhum procedimento ali. Porque se ele continuar praticando atos processuais e se ao final nós chegarmos à conclusão que ele era suspeito mesmo, tudo aquilo que ele praticou nós vamos ter que refazer. Portanto, quando houver qualquer discussão sobre arguição ou impedimento do juiz, o processo ficará imediatamente suspenso, aguardando a decisão do pedido de reconhecimento do impedimento ou da suspeição do juiz. Se for acolhido que o juiz é impedido ou suspeito de atuar naquele processo, ele será imediatamente afastado e outro juiz é colocado no lugar, a suspensão acaba e o processo segue com um juiz não suspeito e não impedido. No entanto, se eventualmente um juiz, ele não for reconhecido o seu impedimento ou sua suspeição, automaticamente esse juiz permanecerá e o processo seguirá. Tudo bem, mas e se no meio do processo, até aqui tudo bem, senhores?
Sim. Até aqui. E por uma questão lógica o processo fica suspenso. Agora, vamos imaginar que o processo está suspenso, mas nós estamos diante de um caso de urgência, como nós vimos ontem, um caso de tutela de urgência. No meio do caminho, o processo suspenso, o marido, no meio do divórcio, do processo que tem uma discussão de suspeição ou impedimento, o juiz não pode atuar. No meio do caminho, tomou-se conhecimento de que o marido está dilapidando todos os bens. A gente precisa cuidar desses bens e preservar. Só que o juiz é suspeito ou impedido, e aí não pode. O processo está suspenso. Ele não pode analisar nenhum pedido de urgência. Neste caso, só remetendo à aula de ontem, era um caso de divórcio, os bens estão sendo dilapidados, pode ser que os bens desapareçam. Eu falo de uma tutela de urgência e uma tutela cautelar. Eu preciso de uma tutela de urgência ou de uma tutela cautelar? Posso responder correndo risco de estar errada? Pode. É de urgência, porque está acontecendo algo naquele momento e você precisa correr com uma decisão para que não tenha um desenrolar pior da situação, é isso? E essa de urgência, ela é uma de urgência antecipatória ou é de urgência cautelar? Tá, esse pormenor eu não lembro, então deixa com os alunos. Então, vamos lá, olha só. Ele é uma tutela de urgência, como nós não estamos pedindo para antecipar a decisão final, a gente só precisa proteger os bens, eu não estou pedindo para decretar o divórcio antecipadamente. Então, ele não é antecipatório, é uma tutela de urgência cautelar, só para proteger, para a gente não poder ter um prejuízo lá na frente. O juiz que está sendo discutido a sua suspeição ou impedimento, ele pode decidir a tutela de urgência? Alguém ia me chamar e eu parei. Quem foi que perguntou? Oi, professor, fui eu. O Benedito pediu para o senhor olhar no grupo. Benedito pediu para olhar no grupo. Tá, estou olhando aqui. Esse juiz, ele pode analisar o pedido de urgência excepcionalmente só para que a pessoa não seja prejudicada? Não. Ótimo, isso mesmo. Ele não pode. Quando isso acontecer, nós temos que enviar ao seu substituto, e quem vai atuar no processo é um juiz substituto, até que a discussão do impedimento ou suspensão se resolva. Enquanto está sob discussão a suspeição e impedimento, o juiz não pode atuar no processo. Isso vocês vão encontrar no artigo 146, parágrafo 3º. Então, quando alguém arguir impedimento ou suspensão, o processo automaticamente suspende, até a decisão que deve ser proferida, reconhecendo ou não a suspeição. Podemos seguir, senhores? Ficou alguma dúvida? Então vamos lá. Sem dúvidas. Existe um outro, e esse daqui é uma inovação que foi trazida pelo novo Código de Processo Civil em 2015, porque não existia. Existe um incidente chamado resolução de demandas repetitivas, que ela foi criada pelo novo Código de Processo Civil, que ele funciona mais ou menos assim. Várias ações foram ingressadas contra a Oi, e todas elas no Brasil inteiro, e todas elas falam sobre a mesma coisa. Considerando que toda a máquina do judiciário no Brasil todo está paralisado para julgar esse monte de processo, correndo o risco de dar decisões diversas a esse processo, porque eu tenho processo no Acre, eu tenho processo em tudo que é lugar, no Rio Grande do Sul, Curitiba, tenho processo no Mato Grosso, tenho processo em Goiânia, no Brasil inteiro. Existe um incidente chamado incidente de resolução de demandas repetitivas. Esse incidente, quando chega e ele é julgado pela corte, a corte dá a resolução e diz, olha,
Todos os processos que versem sobre a mesma matéria no Brasil inteiro, eles deverão ter a mesma decisão dada por aquele caso que foi julgado na demanda repetitiva. Isso significa que se eu der entrada em um processo aqui no Fórum de Santana, e assim que eu der entrada, tomar-se conhecimento de que aquela matéria que eu estou discutindo, ela é uma matéria de várias ações repetidas no Brasil inteiro, e que hoje já está sendo analisada pela Suprema Corte como um incidente de resolução de demandas repetitivas, no qual vai ser dada uma decisão harmoniosa no Brasil inteiro, o juiz, recebendo o processo, o que ele faz? Ele recebe e fala, olha, reconheço que essa matéria, esse processo, ele versa sobre demandas repetitivas, cujo incidente já está aguardando julgamento na Suprema Corte. Portanto, determino que o processo fique suspenso, aguardando a decisão da Corte. Quando a Corte decidir aquela decisão, desce feito uma onda no Brasil inteiro, resolvendo todos os processos que estavam paralisados por conta daquele incidente. O incidente de resolução de demandas repetitivas é um mecanismo incorporado pela nova sistemática do processo civil, que permite ao judiciário cuidar das demandas de massa, diferentes demandas individuais que versem sobre a mesma questão de direito. Essa medida, que está regulada no artigo 976 do Código de Processo Civil, veio como forma de desobstruir o Poder Judiciário, que sofre com uma morosidade muito grande de processos. Então, um único processo julgado em demanda repetitiva, ele gera efeito em uma série de ações judiciais espalhadas pelo Brasil inteiro. Tá? Essa demanda repetitiva também ela pode surgir no tribunal estadual, como ela pode surgir em grau de recursos ou tribunais excepcionais, como o STF e STJ. Ficou claro isso, senhores? Sim. Enquanto se discute o incidente, todos os processos que versam sobre aquela matéria ficam parados aguardando o julgamento. Quando sair o julgamento, eles resolvem em massa todos os casos que versam sobre aquela matéria. Uma forma de desobstruir de forma severa o Poder Judiciário. Depois dê uma olhada no artigo 976 e seguintes do Código de Processo Civil. Alguma dúvida? Da minha parte, não. Eu tinha previsto uma paralisação aqui, mas eu não vou paralisar e eu vou continuar. Ainda nós estamos cedo, conseguimos chegar rápido nesse ponto. Então, não tem lanche. Senhores, olha só. Essas são hipóteses em que o processo poderá ficar suspenso. E sentença? A sentença ela põe fim ao processo? A sentença ela acaba com o processo? Ela acaba, mas ela coloca fim ao processo e ela permite... Espera só um minutinho, senhores. Espera aí, só um minuto. Tá lá. Estão vendo de novo o PowerPoint? Sim. Tá. Nós temos sentenças que são chamadas sentenças de mérito. E o que são essas sentenças de mérito? Sentença, então, é a decisão que põe fim ao processo. E ela é considerada sentença de mérito quando o juiz entra na discussão do problema que foi levado a ele.
Porque nós vimos que o juiz ele pode dar uma sentença porque requisitos processuais não foram cumpridos. Então, por exemplo, entraram com a ação e não cumpriram os elementos e condições da ação. O juiz nem olha o problema. Ele fala, olha, a petição inicial está errada. Dá uma sentença extinguindo o processo. Esse tipo de extinção, ele não tem resolução de mérito, não é uma sentença de mérito. É uma sentença sem mérito. A sentença de mérito é aquela que ele diz, olha, o processo está todo certinho. Eu vou entrar agora na discussão de vocês para dizer quem está certo e quem está errado. Quando o juiz ele tiver que dar a sentença de mérito, ele tiver que julgar o caso, mas a sentença de mérito depender de julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo. Também chamada de suspensão por prejudicialidade. Ocorre quando existir uma questão prejudicial. Essas questões, por serem capazes de influenciar a solução do processo, devem necessariamente ser resolvidas antes da prolação da sentença. Quando isso poderia acontecer? Se eu estiver discutindo uma ação de indenização, porque uma pessoa cometeu um crime e esse crime me trouxe prejuízo. Eu tenho o processo criminal em andamento e eu tenho ação civil para poder condenar aquela pessoa a uma indenização X ou Y. É evidente que se ela for absolvida no processo crime, prejudica o meu pedido indenizatório. Isso quer dizer que para que o juiz possa analisar o meu pedido indenizatório, ele precisa suspender, e muitas vezes há suspensão processual, para saber se realmente aquela pessoa foi condenada no crime. Então, a gente suspende o processo, aguardando a decisão do processo criminal, porque a decisão do processo criminal pode prejudicar totalmente a solução do processo que eu ingressei. Sim? Sim. Eu tenho, então, nessa hipótese, duas ações judiciais, onde uma depende totalmente do desfecho da outra. Então, esta segunda ação, ela fica suspensa, aguardando a decisão da primeira. Tá? É a hipótese de suspensão. Olha só. Quando a sentença tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção de certa prova, requisitada a outro juiz. O que é uma carta precatória? O que é uma carta precatória? Ricardo, carta precatória, lembra? Ricardo? Suzana, carta precatória. Suzana. Fred. Oi, Marcelo. A Suzana apareceu. Tô viva. Suzana, Oi. o que é uma carta precatória? É um documento que a gente expede. Adorei, você vai querer que eu falo da parte. Eu quero a Civil carta criminal. precatória no processo civil. Então eu não sei. Mas é igual, viu, Suzana? É igual. É a mesma coisa? A carta precatória, na verdade, ela é um pedido de um juiz de uma comarca a um outro juiz. Um juiz, ele exerce jurisdição em São Paulo, mas ele precisa de uma prova no processo que ele está conduzindo que está em Maceió, mas ele não exerce jurisdição em Maceió. Então é a mesma coisa, ele manda para lá para alguém ouvir. Ele manda para o juiz de Maceió dizendo o seguinte, olha, eu estou tocando uma ação aqui em São Paulo e eu preciso ouvir a Maria, que está em Maceió. Chame a Maria e faça a ela algumas perguntas
que eu estou te dizendo quais perguntas são. Ela vai responder e me devolva, por gentileza. O juiz de lá recebe, que é o juiz deprecado, ele produz essa prova lá e devolve. Olha só. Se o processo está pronto para ser dada a decisão, no entanto, só precisa aguardar a chegada da carta precatória, que foi para uma outra cidade, porque ela é uma prova importante, o processo ficará suspenso, aguardando o retorno da carta precatória ou de uma carta rogatória, quando ela vai para outro país, quando é um pedido para outro país, olha, tem um pedido para que lá em Nova York ouçam uma testemunha, um brasileiro que foi para lá. Então, nós temos que aguardar o retorno da carta precatória para aí sim o processo ser decidido. Isso significa de que enquanto tiver pendente essa produção de prova que foi solicitada a outro juízo, o processo também poderá ficar suspenso. E aqui ele fica suspenso por quanto tempo? Até que a prova chegue. E aí o juiz adota procedimentos de cobrança do cumprimento daquela carta precatória. A suspensão do processo ocorre em razão de julgamento da causa estar condicionado à verificação de determinado fato ou à produção de certa prova, requisitada a outro juízo. É o que se verifica, por exemplo, com a expedição de uma carta rogatória e uma carta precatória. Sim? Sim. Sim. Poderá ser suspenso o processo por motivo de força maior. Eventos inevitáveis e irresistíveis que impedem o funcionamento das atividades judiciárias e, consequentemente, suspendem os processos, como catástrofes naturais, enchente, desabamento, inundou o fórum, não dá para ter expediente. Por essa razão, o processo ficará suspenso. Cessado aquele evento que ocasionou a suspensão, o processo retomará o seu curso normal. Então, por exemplo, nós estamos agora diante da pandemia. Os processos eletrônicos, eles continuam andando, porque os atos processuais são praticados eletronicamente. Mas os processos físicos, em que os serventuários têm que ficar dentro do fórum, advogado transitar por lá, as partes transitarem, foi dada uma portaria do Tribunal de Justiça suspendendo os processos físicos. Estão todos parados. As únicas coisas que podem ser analisadas no período de suspensão são eventuais urgências processuais que podem prejudicar uma das partes ou a prestação da atividade jurisdicional final. E aí pode ser pedido na forma de tutela. Então, as tutelas, por serem emergenciais, são analisadas, mesmo no período de suspensão, mas os processos, por uma questão da pandemia, que é uma força maior, os processos físicos, hoje, estão suspensos. É mais uma hipótese de suspensão processual. Podemos seguir? Sim. Existe um tribunal chamado Tribunal Marítimo. O Tribunal Marítimo, muito embora ele exista, e ele é regulado desde 1954, ele não pertence à organização judiciária. Muito embora ele seja chamado de Tribunal Marítimo, ele é um departamento, um órgão meramente administrativo. Ele cuida das questões marítimas, as posturas, as regulações marítimas, os acidentes marítimos são eles que analisam, fatos decorrentes de navegação, por conta da especialidade deles. As decisões do Tribunal Marítimo, que são administrativas, elas podem ser revisadas pelo Poder Judiciário, porque como ele não é jurisdição, se alguém tentar discutir algum ato tomado pelo Tribunal Marítimo, o Poder Judiciário vai analisar. No entanto, a decisão do Tribunal Marítimo,
ela serve de prova para o Tribunal de Justiça, para os processos judiciais. Toda vez que o processo judicial tiver que analisar questões de acidentes ocorridas por fatos de navegação. E por que ele serve como prova? Porque lá no Tribunal Marítimo nós temos técnicos da área que analisam de forma técnica tudo o que lá aconteceu. Diante do tecnicismo das decisões do Tribunal Marítimo, o Poder Judiciário utiliza os pareceres, que são as decisões do Tribunal Marítimo, como um subsídio técnico para dar uma decisão judicial. Então, quando existir uma discussão dentro do fórum, Poder Judiciário, jurisdição, discutindo fatos e acidentes marítimos, e esse fato está sendo analisado pelo Tribunal Marítimo, o processo judicial poderá ficar suspenso, aguardando a decisão do Tribunal Marítimo, para que ele utilize essa decisão como elemento de prova dentro do processo judicial. É mais uma hipótese de possibilidade de suspensão de processo. Podemos seguir? Sim. Existem outros casos que eles estão sendo regulados de forma esparsa, ou seja, estão todos distribuídos dentro do Código de Processo Civil. Por exemplo, incapacidade processual ou irregularidade de representação. O advogado entrou no processo, só que ele não juntou uma procuração. Muito embora tenha advogado, ele esqueceu de juntar a procuração. O juiz para o processo e fala, olha, junta a procuração, senão eu não sigo a ação. Isso vocês podem encontrar no artigo 36. Quando tiver uma execução, estão entrando com execução de bens, e quando fez a penhora, a pessoa que teve o seu bem penhorado apresentou um embargo, ou seja, uma contestação daquela penhora, uma contestação daquela execução. A execução fica parada, aguardando a solução daquele questionamento. Isso está no artigo 921, inciso 2 do CPC. Uma ação de oposição proposta antes do início da audiência de instrução, quando alguma pessoa oposta àquela ação ingressa no processo. Um terceiro ingressa no processo com uma ação chamada oposição. Paralisa o processo principal. A gente vai falar de oposição em outra oportunidade. Paralisa o processo principal. Isso está no artigo 685, parágrafo único. Isso são algumas das previsões que estão espalhadas dentro do Código de Processo Civil também. Houve aqui uma inclusão recente no Código de Processo que diz o seguinte: quando no processo estiver atuando uma advogada e ela estiver sozinha como advogada da causa, não tem nenhum outro advogado com ela, e ela, pelo parto ou pela adoção, se ela tiver o parto ou realizar uma adoção, o processo ficará suspenso. Pelo parto ou pela concessão da adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir única patrona da causa, determina a suspensão processual. Esse dispositivo que determina a advogada, quando for a única responsável pelos interesses do seu cliente, mediante a apresentação de certidão de nascimento ou documento similar, ou termo judicial que concedeu a adoção. A advogada junta esse documento no processo, o juiz recebe e determina a suspensão processual. E por uma questão isonômica e de igualdade, o que nos deixa sempre felizes, quando somos assim reconhecidos, o advogado responsável pelo processo, quando ele constituir o único patrono da causa e tornar-se pai.
essa hipótese é semelhante à do item anterior. Se o advogado for o único representante do cliente, mediante prova do nascimento ou da adoção, o processo será suspenso. Contudo, o prazo de suspensão será de 8 dias, contado da data do nascimento ou da adoção, e não da comprovação, devendo comunicar previamente o seu cliente de que o processo ficará suspenso por conta da licença paternidade. Sim? Alguma dúvida? Sim. E olha só, o que marca o início da suspensão não é a comunicação ao juiz do nascimento, mas o que marca é a data do nascimento ou a data da adoção. Então, se a criança nasceu e o advogado juntou 10 dias depois a certidão de nascimento, a suspensão já passou. Porque a suspensão seria do nascimento, ele não pode mais fazer uso dessa suspensão. Tá certo? Agora nós finalizamos as hipóteses de suspensão, quando o processo fica paralisado e depois do prazo ele retoma. E nós vamos entrar agora na explicação sobre extinção do processo. Só que agora a gente vai dar uma paralisada para tomar um café. Pode ser? Pode ser. Então vamos tomar um café, 15 minutos, agora é 25, quando for 20h40 a gente volta, pode ser? Pode. Ótimo. Senhores, até daqui a pouco. Até. Boa noite, gente. Boa noite. Ana, você chegou agora. Cheguei, professor, perdão. Entendi, Ana. Vai tomar café e volta às 20h40, então. Até daqui a pouco, Ana.
Senhores, voltamos. Sim. Ótimo. Senhores, então, as hipóteses de suspensão do processo que nós vimos até agora, depois vocês deem uma revisada no artigo 313, do inciso 1 ao inciso 10 do Código de Processo Civil. E essas hipóteses estarão todas lá. Tá? A suspensão do processo ela é dada por decisão interlocutória ou, eventualmente, por um despacho, em que suspende o processo. Agora o que nós vamos falar é de extinção do processo. A extinção do processo, em regra, ela sempre vai se dar por intermédio de uma sentença. A extinção é o fim do processo. Então, a extinção do processo se dá por meio de sentença. É a única forma. Contudo, é importante que vocês tenham em mente que extinção do processo não se trata necessariamente de exaurimento do processo como um todo, pois é por meio da sentença também que o juiz põe fim a uma fase de processo, chamada de fase cognitiva ou executiva. Olha só, o que está se dizendo aqui? Esse é o processo. Esse processo, quando nós falamos em processo de uma forma genérica, nós não podemos esquecer que o processo ele se dá, em regra, em duas etapas. Quais são as etapas? Eu provoco a tutela jurisdicional, certo? O processo, ele transita com base no contraditório e ampla defesa, sempre presidido por um juiz, até que finaliza e o juiz dá uma sentença. Essa sentença dada pelo juiz, ela dará início a uma outra fase, que é a chamada fase da execução da sentença, que ao final o juiz dará uma outra sentença falando, declaro extinto o processo. Então, em regra, os processos sempre seguirão uma fase de conhecimento e depois uma fase de execução de sentença. E o que é isso? O que é esse processo de conhecimento e o que é esse processo de execução de sentença? Quando nós falamos no processo de conhecimento, nós falamos que uma pessoa, ela apresentou uma petição inicial, lá com os elementos e condições da ação, estava tudo correto, chamou o réu para se defender, o juiz vai conhecer os limites da lide, ou seja, os limites do processo. Tomando conhecimento desses limites, ele vai mandar as partes produzir as provas que tem que produzir, quando então ele vai dar uma sentença judicial, dizendo, o autor tem razão, ele deve receber o valor de R$1.000, um exemplo. Essa sentença, ela põe fim ao conflito, ela põe fim ao conflito levado ao poder jurisdicional, ele põe fim. No entanto, agora nós precisamos entrar numa outra etapa, onde o poder judiciário intima o réu e diz, olha, você passou pelo processo de conhecimento, eu te condenei a pagar os R$1.000 e você não pagou. Eu determino que você pague, senão eu vou começar a fazer os procedimentos de penhora de bens, bloqueio de conta, porque eu quero receber, para poder entregar o dinheiro para o autor. Então, aqui é onde se declara o direito de alguém, e aqui é onde, em regra, o Poder Judiciário determina os procedimentos para fazer com que a sentença seja executada de fato. Quando nós falamos em sentença, essa sentença
ela pode se dar de duas formas. Eu posso ter uma sentença sem análise do mérito, que geralmente são sentenças quando o processo tem defeito ou tem problemas, e o juiz ele dá a sentença e ele não resolve a lide, ele não resolve o problema, porque ele só falou, o processo está errado, determinou o arquivamento, entre novamente com o processo correto, senão eu não vou aceitar. Ou entraram com o processo certo, ele falou, o processo está certinho, vou ver qual é o problema, e ele decide dando direito a quem tem que ser dado. Jailson está aí? Jailson? Ah, o Jailson está sem som, né? Eliane? Eliane? Oi. Eliane, essa questão da sentença com mérito e sentença sem mérito, você entendeu? Entendi. Uma sentença no qual o juiz dá sem análise do mérito, ela põe fim ao processo? Creio que sim. Ela põe fim ao processo. Ela não teve análise do mérito. Ela vai para a fase de execução da sentença? Eu acho que não, porque ela foi finalizada. E num processo em que teve o reconhecimento do mérito, põe fim ao processo? Sim. E a sentença que é com mérito, ela pode ir para uma execução da sentença? Sim. Por quê? Que uma vai e a outra não. Porque a sentença é o final do processo. E uma teve análise do mérito e a outra não. A que teve análise do mérito pode ir para a execução. A que não teve, não pode? Isso. É isso mesmo, porque a que teve análise do mérito, ela possibilita, ela deu o direito a alguém que pode ser executado e exigido na fase de execução. O processo de conhecimento que teve sentença sem reconhecimento de mérito não fez a análise de quem tinha o direito ou não. O processo foi extinto por erro. Logo, eu não tenho nenhum direito reconhecido por sentença para ser executado. Ficou claro isso para vocês? Sim. Alguém não entendeu? Dayana? Dayana? Oi, professor. Conseguiu compreender, Dayana? Sim. A questão da decisão com mérito ou sem mérito. Perfeito. Então, vou seguir. Nós podemos falar em dois tipos de sentença. Existem dois tipos de sentença. Uma sentença chamada sentença terminativa e uma sentença chamada sentença definitiva. O que é uma sentença terminativa e o que é uma sentença definitiva? A sentença terminativa é aquela que termina o processo, mas não coloca fim à lide. A sentença terminativa, ela termina o processo e não põe fim à lide. A sentença definitiva é aquela que põe fim ao processo e define a lide, não podendo ter nova discussão mais sobre ela. Prestem bem atenção. Terminativa termina o processo, mas não põe fim à lide. E a definitiva termina o processo de forma definitiva, não permitindo nova discussão. E finaliza a lide. A Luana está aí? Luana? José Manuel?
José Manuel. Senhores, vocês estão combinando de não me responder isso? Porque desde ontem eu chamo, ninguém fala comigo, eu fico aqui chamando. Ei, gritando. professor, eu tô escutando aqui, viu, Eduardo? Eduardo. Mas, Eduardo, eu acho que vocês estão tentando me boicotar. Mas eu já sei o que eu vou fazer. A partir no próximo semestre, se o negócio continuar desse jeito, eu vou mandar todo mundo abrir o vídeo, que eu quero ver a cara de todo mundo. É verdade. Misericórdia, né, Marcelo? Isso não é justo. Não é justo? Não é justo que vocês ficam fazendo comigo. Não, porque a gente não tá arrumado aqui do outro lado. Gente, pelo amor de Deus, fala comigo. Professor, eu tô respondendo. Quem que falou agora? Eu também. Ah, então tá Eu, bom. Daiana. Eu já contribuí hoje. Ah, tá bom. Uhum. Senhores, vamos lá, olha só. Quando eu falo numa sentença terminativa, a sentença terminativa, ela tem análise do mérito ou não tem? Alguém pode me explicar? Não. Ela não tem? Não. Por que ela não tem? Isso eu não sei dizer, professor. Prestem bem atenção. A sentença terminativa, ela põe fim ao processo, mas não resolve a lide. Por que ela não resolve? Ela não resolve porque ela não avançou sobre o mérito da discussão. Ela só colocou fim ao processo. Ela extinguiu o processo sem resolução do mérito. É uma sentença terminativa. A sentença definitiva é a sentença com análise do mérito. Porque o juiz entrou na discussão do problema e decidiu aquele problema. Portanto, ele decidiu de forma definitiva. Aquele problema já está resolvido pelo Poder Judiciário e não pode novamente ser rediscutido. Ficou claro isso? Sim. A sentença terminativa termina o processo, mas não resolve a lide, porque o juiz não entra no mérito. É uma decisão sem análise do mérito. A sentença definitiva, ela é definitiva, não pode mais ser discutida, porque o juiz já entrou no problema e já discutiu. E uma vez discutido, o problema não pode ser discutido mais no Poder Judiciário, ele já está decidido. Portanto, na definitiva, existe a resolução do mérito do problema. Ana, a Ana está aí. Ana, cadê você? Ai, meu Deus. Vai. Ai, Jesus. Ana, que já tem mais de um mês que você não aparece, né, Ana? Olha só. Lógico Ana. que não. Também não exagera, né? Ana, vamos lá. Vai, manda. Você tem um processo em que Certo. você estava conduzindo e o juiz deu uma sentença terminativa. Terminou. Só que você não concorda com a decisão do juiz. Você não concordou, mas você também não quer recorrer. Você não vai recorrer. Você tem como pedir para o juiz reconsiderar uma sentença? Fala, olha, reconsidera, está errado esse negócio que você fez. Vamos tocar o processo daqui para frente. Por que não? Porque ele já deu o veredito dele, já deu a sentença e o processo acabou. E o juiz está proibido de falar no processo depois da sentença. Certo. Ele só pode falar se for para esclarecer a decisão dada por intermédio de embargo de declaração. Mas dado está dado. Você pode entrar de novo com a mesma ação, Ana? Eu acho, putz, e agora? Eu acho que não. Mas não é uma sentença terminativa? Sim, mas tipo assim, se o juiz já deu a sentença, já passou, aí a pessoa pode entrar de novo? Mas então, foi uma sentença terminativa. Não. O juiz resolveu o problema na sentença terminativa?
pai. Meu pai eterno. Se o problema Eu acho que continuar existindo... não, peraí, terminativa. Não, professor, não. Ele não. Ele pode. Ai, meu pai, calma. Ele pode lembrar de novo com o processo. Ai, agora você me deixou confusa. Na verdade, eu não sei, eu acho que pode. Tá bom, então eu já volto. Vamos lá. Suzana, cadê você? Via terminativo, cadê? Suzana, cadê você? Oi. Suzana, olha o que aconteceu. O juiz deu uma sentença terminativa. Eu não concordei, mas eu não quero recorrer. Eu posso ingressar novamente com a mesma ação? Não, Por que não? porque já tem um em andamento. Não, ele deu a sentença. Sim, mas você poderia recorrer. Não é só corrigir os elementos da ação e ingressar novamente? É isso mesmo. Sim, ok. Olha só, Suzana. Olha só. Eu já peguei um monte de ex-aluno que eu sacudi a cabeça dele a hora que eles fizeram isso. Já tem uns 3, tá? Olha só. Vamos imaginar que você entrou com uma ação e na ação você errou um dos elementos ou condições da ação. Causa de pedido, estava errado. O juiz deu uma sentença e falou, eu extingo a ação judicial. Aí você fala, peraí, mas eu tenho um problema, eu quero ser indenizado. Aí ele fala, Suzana, eu não vou nem analisar seu pedido de indenização, porque a ação está errada. E ele dá uma sentença. Certo. Quando ele deu a sentença, o que você faz? Você entra com o recurso e paga as despesas do recurso. Ou seja, o cliente pagou. E você entra com recurso. O tribunal vai receber e vai falar, olha, Suzana, o juiz extinguiu porque estava errado mesmo. Você perdeu o recurso. Estava errado, ele tinha que extinguir. Você vai recorrer para Brasília também ou você chega? Não, acho que aí entra novamente, né? É melhor você corrigir o erro e entrar novamente. Porque do que recorrer, realmente. Porque na sentença terminativa, o juiz ele declarou um erro técnico, por conta disso ele não resolveu o problema do cliente e determinou a extinção do processo. Se você recorrer, vai demorar mais um ano e meio no tribunal, além de pagar as despesas. A situação do cliente fica ainda um ano e meio sem resolver, para depois de um ano e meio falar, olha, você tinha errado mesmo há um ano e meio atrás, viu? E aí você vira para o cliente e fala, então, agora paga as despesas de novo, que eu vou entrar de novo com o processo. Sendo que foi um erro técnico. A sentença terminativa, como ela não resolve o problema, e o problema continua existindo, se o juiz deu uma sentença sem análise do mérito, pode deixar a sentença arquivar o processo, verifica o que estava errado e entra de novo. Economiza tempo e economiza dinheiro. E não fica chato, porque quando há o erro técnico, que é determinativa, muitas vezes é por erro técnico. E aí você fica insistindo no erro técnico, fica saindo um monte de decisão falando, olha, advogado, tu errou. Olha, tá errado esse negócio que tu tá fazendo. Arquivo, propõe uma nova, economiza dinheiro e anda mais rápido. Certo? Certo. Sentença terminativa. Agora vamos a uma sentença definitiva. O Igor tá aí? Igor. Eu. Igor, você estava conduzindo uma ação judicial e o juiz deu uma sentença definitiva. A sentença definitiva, o juiz analisou o mérito ou não? Sim. Analisou o mérito. Você não concordou, você pode deixar o processo e entrar com novo? Não. Não, porque como ela é definitiva,
vai O ter juiz que foi sim. discutir ali. O juiz foi fim. Portanto, esse tipo de sentença, nós devemos, quando não concordamos com ele, obrigatoriamente recorrer. Se a gente não recorrer, vira uma decisão definitiva que não tem mais como ser mudada. Entenderam a diferença? Sim. Entendeu, Laís? Sim, agora entendi. Perfeito. Dona Laís, compreendeu? Não está aí? Um momentinho. Olha só. A sentença terminativa extingue o processo, ou seja, põe fim ao processo sem resolver o mérito. Ou seja, a relação processual é extinta antes de solucionar a demanda submetida ao judiciário, sem que o juiz sequer tenha apreciado os pedidos formulados, devido à existência de um vício, vício quer dizer erro, que impede o regular prosseguimento do feito. Que é o que nós estávamos discutindo até agora. Atenção! A extinção do processo sem resolução do mérito não faz coisa julgada, material, apenas formal. Apenas o processo é extinto. Ou seja, não impede a propositura de uma nova ação, desde que o vício ou o defeito seja sanado. Então, a gente pode corrigir e ingressar com uma nova ação judicial. Podemos seguir? Sim. Quando que o juiz pode dar uma extinção do processo, uma sentença terminativa, ou extinção sem resolução do mérito? Ele poderá fazer isso, ou o juiz não resolverá o mérito, ele não vai resolver o mérito quando? Quando ele indeferir a petição inicial por qualquer dos casos previstos no artigo 330, que são os elementos e condições da ação. Ele olha a petição e fala, a petição está errada, indefiro, não sigo daqui para frente. E ele dá a sentença sem analisar o mérito. Ele também pode dar uma sentença sem analisar o mérito quando o processo ficar parado durante mais de um ano por inércia ou negligência do autor. O autor que tinha que cumprir algum ato processual para o processo seguir, ele não fez, e ele deixou o processo parado por mais de um ano. E por que ele deixou? Por negligência e por inércia dele. Quando isso acontecer, o juiz trará o processo para a sala dele e vai dar uma decisão dizendo, nos termos do artigo 485, inciso 2º, considerando que por inércia e negligência as partes deixaram de promover os atos processuais, declara o processo extinto sem resolver o mérito. Ítalo, tá aí? Ítalo? Fred? Senhores, depois que eu marquei aqui a presença, eu vi que mais alunos ingressaram. Quem tá aí? A Vivian tá por aí? Vivian, Rodrigo. Eu vi que ingressaram mais alunos que eu não anotei o nome. Alguém aí? Hanna, você. Eu. Você deixou um processo parado por mais de um ano por negligência e o juiz extinguiu o processo. Você pode ingressar com novo? Peraí, só um momento. Sem a resolução do mérito. Posso. Pode ingressar com novo, porque ele não analisou o mérito, então pode entrar, não faz coisa julgada. O juiz O Ítalo mandou mensagem no grupo dizendo que tá... Peraí, deixa eu ver. Que tá sem áudio? Isso. Não, tudo bem. Tudo bem, não tem problema. Olha só. No caso do inciso 3º, o juiz também vai dar uma decisão sem análise do mérito, quando
por a parte não promover atos e diligências que lhe incumbir, e o autor abandonar a causa por mais de 30 dias. Então, existe lá uma condução processual que tem que ser feita, e por mais de 30 dias ficou lá parado e ninguém fez nada. O juiz também vai declarar o processo abandonado, e o processo abandonado, ele dá a decisão determinando a extinção do processo sem análise do mérito. Sim? Sim. Quando verificar a ausência de pressupostos processuais, qualquer pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, elementos e condições. Ou quando o juiz reconhecer a existência de perempção, quando o autor abandonar o processo por 3 vezes pela hipótese prevista no artigo 485, perdendo o direito de propor nova demanda. Olha só. Extinguiu-se a análise do mérito. Propõe de novo. Extinguiu-se a análise do mérito. Propõe de novo. O autor abandonou o processo por 3 vezes e por 3 vezes ele ingressou. Quando ele tentar ingressar na 4ª vez, o Poder Judiciário diz, então, esse processo não pode mais ir porque houve perempção do direito, porque já abandonou o processo por 3 vezes. Então, precisa tomar cuidado. Nesse caso de perempção, quando o processo ele é decidido, o processo foi decidido sem análise do mérito. Eu posso propor de novo, desde que eu tome cuidado para não passar das 3 vezes. Haverá prevenção do juízo? Haverá prevenção do juízo? E se acharem que há, o que é essa prevenção? A prevenção é se o juiz fica vinculado ao processo. Então, se o juiz da primeira vara civil, eu entrei por uma distribuição, caiu lá. Eu abandonei o processo e eu vou entrar de novo. Como o juiz já analisou a primeira causa, se eu entrar de novo, vai de novo para ele porque ele é prevento. Se eu entrar 3 vezes, vai para ele porque ele é prevento. Ele fica vinculado ao processo. O juiz também, ele poderá dar a extinção do processo sem análise do mérito quando existir a litispendência. Vocês ainda vão ver o que é a litispendência. O que é litispendência? Vamos levar aqui uma relação do litisconsórcio. Litisconsórcio, litígio consorcial, quando tem um consórcio no litígio. Litispendência é um litígio pendente. Quando existir 2 ações idênticas, o juiz determinará a extinção de uma da segunda ação ou de uma delas. Porque se já está sendo discutido, não tem por que entrar novamente com a mesma ação. Professor, não foi o que você mandou no grupo da sentença? Eu não me recordo se o juiz extinguiu por litispendência naquela sentença. Agora de cabeça não vou lembrar. Isso. Era. Então ele deve ter reconhecido de que existia litispendência porque existia já uma outra ação idêntica tramitando, não poderia ter essa nova ação, e aí ele determina a extinção sem análise do mérito da segunda. Certo, foi isso mesmo. Ele também determinará a extinção sem análise do mérito quando aquela coisa já for uma coisa julgada. Já discutiram, eles já decidiram, e a pessoa está tentando entrar com uma ação para rediscutir. Ele vai analisar e vai falar, essa coisa aqui já está julgada. Extinção sem análise do mérito, porque já está julgado. Então, olha a diferença de litispendência e coisa julgada. Eu entrei com uma ação que está em andamento e logo depois entra a segunda ação. Se as 2 estão em andamento, existe uma litispendente. Pendência. Entrei com uma ação
que já foi julgada e entro com a outra. A primeira já fez coisa julgada, não posso entrar com a segunda. Tá certo? Ficou claro? Sim. Fred. Fred. Ana. Ana não, Eduardo. Eduardo, tá aí? Pode falar, professor. Peraí, Eduardo. Uma sentença terminativa, ela faz coisa julgada? Uma sentença terminativa. Desculpa. Uma sentença terminativa, ela torna aquele caso julgado? Ela torna uma coisa julgada? Sim, ela torna sim. Ela não torna, não. Não, ela não torna julgado. Não, terminativa. Ela termina. Mas não é julgado mais. Ela termina, mas é possível propor uma nova ação. Sim, exato, eu estava ouvindo isso. Agora, se a primeira ação ela teve uma sentença definitiva, se eu tentar propor uma nova ação, o juiz vai falar, essa causa já está julgada, a coisa já está julgada. Eu não vou julgar novamente. É a sentença definitiva, é isso? Que só a sentença definitiva que faz coisa julgada. Que resolve o mérito da resolução do mérito, né? Com a resolução do mérito, perfeito. Isso, certo. Ok, é isso que eu estava... Quando o juiz perceber que as condições da ação, legitimidade e interesse não está presente, ele também extingue o processo. Quando o juiz entender que existe convenção de arbitragem ou juiz arbitral e reconhecer a competência, existem negócios jurídicos que as pessoas fazem e que elas determinam o seguinte: antes de procurar o Poder Judiciário, nós determinamos que nós vamos buscar um juízo arbitral. Isso significa que antes de ir para o judiciário, as pessoas têm que passar por uma arbitragem. Se tentar ir direto para o Poder Judiciário, o juiz pode extinguir o processo dizendo, não pode vir aqui. Primeiro, tem que ir para o juízo arbitral, como vocês estabeleceram no negócio jurídico de vocês. Tá? E aí ele extingue sem análise do mérito, esperando primeiro que submetam aquele caso a uma arbitragem. O outro caso de extinção sem análise do mérito é quando o juiz reconhecer um pedido de desistência da ação. Eu entro com uma ação, antes que o réu seja citado, eu desisto. Eu falo, eu desisto, eu não quero mais. Quando eu desistir, o juiz fala, homologo a desistência e julga extinto o processo. É uma sentença? Sim. A decisão que homologa a desistência é uma sentença, porque põe fim ao processo. Ela torna a coisa julgada, Eduardo? Sim, professor. Não. Ah, não. Porque não avançou no mérito. Como você falou, ela foi homologada, já foi desistida, ela é uma ação, sim. E a outro caso... Mas olha só, eu entrei com uma ação contra Eduardo. Antes do Eduardo ser comunicado, eu fui correndo para o juiz e falei, juiz, eu desisto da ação. O juiz vai e fala, tudo bem, a ação está desistida. Essa ação, ela não tem reconhecimento do mérito. O problema que eu tinha com o Eduardo continua existindo. Mas não foi eu posso propor uma nova ação? Posso. Pode. Porque como ela não avançou no mérito, eu desisti daquela, mas eu posso propor outra. Ok. Tá bom? Pode ser que eu tenha pedido contra você 10 mil reais de indenização e eu quero propor uma nova pedindo 100 mil. Certo. O que vale e aí foi eu a desisti. Primeira. Desistiu. Se a primeira não teve resolução do mérito, nós podemos ir para a segunda. Esse caso aí você explicou na classe uma vez isso aí. E essas duas ações que eu lembro. E aí voltou um pouco da sentença, isso. Que uma pode parar, sendo que a outra, o valor maior vai ser julgado, vai sempre prevalecer a que foi a primeira, não a segunda, né? Não. A primeira, se foi desistido, a primeira é arquivada, extinta. Certo. Aí eu posso propor uma segunda e nós vamos seguir com a segunda.
Ok, tá bom. Tá bom? Beleza. Olha só. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal. Deixa eu ver quem eu não chamei ainda. Espera aí que tem aluno aqui que eu não peguei o nome. Espera aí, fiquem quietinhos aí que eu já volto. Espera aí. A Bianca tá aí? Bianca. Jair. Rose. Tá todo mundo sem áudio? Gente, o que vocês estão fazendo comigo é um pecado, mas vamos lá, eu vou continuar. Olha só. Se eu tenho uma ação judicial, responda quem quiser. Eu tenho uma ação judicial e no meio da ação o autor morreu. O processo ele é extinto ou o processo ele é suspenso? Ele é suspenso, professor. Ele é extinto, professor. Eu acho que é suspenso. É suspenso para mim, professor, porque eu tava... suspenso. Vamos. Não, extinto, perdão. Acho que é extinto. Extinto. Professor, é extinto. Espera aí. Olha o inciso 9. Em caso de morte da parte, a ação for considerada intransmissível por disposição legal, o processo é extinto. Agora, prestem bem atenção. Um minuto. Convenção, suspensão, impedimento, resolução definitiva. Eu acredito que eu não achei esse negócio. Espera aí. Quando houver a morte aqui, ó, pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, o processo está suspenso. Então, eu tenho hipóteses que a morte acarreta suspensão e eu tenho hipóteses que a morte acarreta extinção. Quando que a morte acarreta suspensão e quando ela acarreta extinção do processo? Quando eu falar que a matéria ou a ação ela não for poder ser transmitida aos herdeiros e sucessores, os herdeiros e sucessores não têm como seguir com aquela ação. Logo, a ação será extinta. Quando houver morte da parte, mas os seus herdeiros e sucessores puderem seguir na discussão, porque aquele direito é transmitido aos herdeiros e sucessores, nós temos a suspensão até que eles integrem, regularizem o processo e sigam. Então, a morte, nós vamos ter que entender se o que está sendo discutido no processo é um direito transmissível ou não aos herdeiros. Se for transmissível, o processo fica suspenso até que eles entrem no processo e o processo possa seguir. Se não for transmissível, o processo deverá ser imediatamente extinto. Exemplo. Quando eu não tenho herdeiro, por exemplo, eu não tenho como transmitir a ninguém. Se eu não tenho como transmitir a ninguém, ninguém tem como continuar a minha ação. O processo está extinto. Eu tenho uma ação indenizatória contra você
que você precisa me pagar, porque você praticou uma lesão à minha honra e à minha boa fama, e eu quero uma indenização por dano moral, e eu ingresso com uma ação contra você. No meio do processo, Marcelo morre. Essa indenização pode ser transmitida ao meu filho, porque eu tenho um filho. Ele ingressa nesse processo, me substituindo, e esse processo segue até o final. Uma hipótese de extinção é no caso de processos criminais. Processo criminal é um caso muito claro, em que eu não tenho como transmitir a responsabilidade para um herdeiro. A morte faz com que o processo seja declarado extinto. Então, eu tenho como transmitir? Tenho. Se eu tenho como transmitir, eu sigo. Não tenho como transmitir? Não. Então eu extingo, porque o processo não pode seguir sem autor e sem réu. Entendeu? Sim. Entendi. A sentença definitiva. Então, até aqui, nós falamos da sentença terminativa. Ela termina e não analisa o mérito. Sentença definitiva. Extingue o processo com resolução do mérito. Em outras palavras, põe fim ao processo. Entra no mérito, acolhe ou rejeita os pedidos e resolve a lide. Isso daqui está resolvido, não cabe mais discussão. Este caso faz coisa julgada? Sim. Sim. Se eu tentar ingressar com uma ação, a próxima ação será julgada sem análise do mérito. Se eu tentar entrar com outra. Porque o juiz vai receber e vai falar, olha, esse caso já está julgado com resolução do mérito. Quando terá a resolução do mérito? Quando o juiz acolher ou rejeitar os pedidos que o autor fez na ação ou reconvenção, que é um pedido que o réu pode fazer dentro do processo. Julgando procedente ou improcedente, ou seja, acolhendo ou rejeitando aquilo que foi pedido. Ana, eu vi aqui o que você mandou, é isso mesmo, a sentença ela falava de litispendência. Depois dei uma lida na sentença que foi mandada no grupo um tempo atrás. Haverá resolução de mérito quando o juiz, de ofício, nos casos de decadência ou por provocação, decidir sobre a existência de prescrição ou decadência. Para ele reconhecer se houve prescrição ou decadência, ele tem que entrar no mérito, reconhecer datas, para ele poder declarar está prescrito ou está decadente. O reconhecimento da prescrição e da decadência faz julgamento de mérito. Olha só, o juiz deu uma decisão reconhecendo decadência. Suzana, eu posso entrar novamente com outra ação, considerando que ele não avançou no mérito, não avançou na discussão, na briga que eu tinha? Ai. Olha só, eu quero receber uma indenização da Suzana. Eu quero, porque a Suzana bateu no meu carro e eu quero ser indenizado. Eu entro com a ação, o juiz vem e fala, olha, eu não vou nem discutir se a Suzana é culpada ou não, porque esse caso já está prescrito ou já houve a decadência. Eu posso ingressar novamente e ele nem analisa se você teve culpa. Não pode. Você percebe como ele é confuso? Porque no caso de prescrição e decadência, ele não entra no cerne da discussão e da responsabilidade. Ele entra no fato, ele reconhece as datas e declara a prescrição e decadência. Mas é uma decisão com reconhecimento de mérito que impede a propositura de uma nova ação. Certo? Certo. A transação, que é um negócio jurídico bilateral em que as partes, desde que capazem, fazem concessões mútuas para pôr fim ao processo. Eu quero receber 50 mil reais de indenização e o Ítalo concorda em me pagar 10. Nós discutimos e ele concordou em pagar 20 e eu aceitei
e nós fizemos uma transação no processo. O juiz homologa, é um negócio jurídico bilateral, o negócio jurídico processual bilateral, como nós vimos ontem, e o juiz homologa. Essa homologação do juiz, ele faz por despacho, por decisão interlocutória ou por sentença? O juiz, quando ele homologa um acordo, ele faz essa homologação por despacho, por decisão interlocutória ou por sentença? Eu acho que é por sentença. É por sentença, porque coloca fim. Então ele diz: homologo a transação ou o acordo e julgue extinto o processo com o reconhecimento do mérito. Ponto. E as pessoas não podem mais propor ação judicial. Quando mais poderá ter a resolução do mérito? Quando o juiz homologar a renúncia à pretensão da ação. Não é a desistência da ação, mas a pessoa renuncia àqueles direitos e o juiz homologa a renúncia aos direitos. E aí a pessoa não pode mais propor. Ele renuncia àquela pretensão e aquela pretensão, ele não está extinguindo o processo, ele está extinguindo a pretensão da pessoa. Portanto, não pode ser proposto mais outra ação. Dúvidas, senhores? Não. Não. A não existência de dúvida torna concluído o nosso conteúdo semestral. Na próxima aula, tanto na terça-feira, na quarta-feira, eu vou sugerir aos senhores que a gente possa discutir novos temas de processo, avançando um pouco esse conteúdo processual, e eventualmente a gente pode até abrir ali um espaço, se vocês tiverem dúvidas pontuais, eu posso tentar esclarecer dúvidas pontuais que vocês tenham em razão da matéria já ministrada. Tá? Então, na terça-feira a gente tem aula, na quarta-feira a gente segue a aula e abre um espaço para quem tiver dúvida. Já traga as dúvidas de vocês e aí eu abro para que vocês possam perguntar. Sim, senhores? Tá ótimo. E aí a gente já fica pronto para na outra semana nós fazermos a nossa prova. Tá bom. Marcelo. A prova será feita mais ou menos dentro dos mesmos moldes da P1, onde eu mandei para vocês o link e vocês desenvolvem a prova pelo Google Forms. Pois não, pode falar. É só uma pergunta em relação ao AVA. Não sei se você falou isso ontem, mas como eu não estava, vou perguntar hoje. Aquele pacote anticrime que você colocou lá, aquela atualização? Pacote anticrime na atualização? Tem uma atualização, alguma coisa de anticrime lá no... Não, é anticrime? Você está me confundindo com o Manso? Não tô, professor, eu não tenho Manso nesse semestre. Professor, Oi. Professor, tem sim, ela tem razão. Tem lá na matéria um pacote anticrime. Então, aí o problema é o seguinte, a gente olha ele fala de penal, tá? A maior parte. Não, só ele que... fala, pacote anticrime fala de penal. Então, justamente. É crime, óbvio. O que eu quis dizer de penal é que é penal e processo penal, tá? E aí a gente olha ele e a bolinha não fica preta igual fica nos outros. Isso pode dar problema, como se a gente não tivesse concluído a AVA? De jeito nenhum. De jeito nenhum, mas espere só um pouquinho. Agora, você tá dando penal para outras pessoas e não tá dando pra gente, é? Não, eu não tô dando aula de penal, não. Sai fora. Poderia, né? Penal é Maurício Manso. Penal é Maurício mas poderia, né? Não posso não. Eu só estou dando aula de civil, teoria geral do processo
e estou dando aula de direito constitucional. Então, eu vi isso no final de semana, achei estranho até. Eu também estou achando. Senhor, espera aí que está dando erro aqui no portal quando eu estou tentando entrar. Mas é assim, se tem alguma coisa lá de pacote anticrime ou coisa parecida, isso daí vocês podem desconsiderar, porque nem eu sei porque isso foi para lá. Então, na verdade, eu achei. O meu medo era dar problema por estar sem a gente ver, né? Não, eu não me lembro de ter postado. Eu mandei no grupo aí, Marcelo. Você mandou aqui? É que não tá atualizando o resto para eu abrir, mas tem todo. Olha, isso daqui não foi eu que coloquei aqui, não, tá doido, né? Pessoal, peraí. Senhores, eu vou fazer o seguinte, eu vou dispensá-los, mas eu vou entrar aqui para olhar o que está acontecendo. Tá. E depois eu comunico vocês no grupo. Mas, tá bom. Assim, Marcelo. A questão de pacote anticrime, nem mexam, porque não tem nada a ver com a minha matéria. Isso. Não, eu até dei uma lida, mas é lógico, não tem nada a ver mesmo. Pois não. Marcelo? Pois não. Então, eu tenho aula com o Carlos. Na verdade, eu não tenho aula com vocês, né? E no nosso também tem esse anticrime, entendeu? Sai fora, rapaz. Sai fora. Olha, tá dando problema aqui. Depois eu vou entrar para poder entender o que é que está acontecendo lá. E aí eu volto e eu comunico vocês o que é. Pra fora. Então, professor, eu estou tendo essa aula de quinta-feira com o Marcelo Manso, viu? De pacote anticrime? Pacote anticrime. Eu estou tendo essa aula de quinta-feira com ele. Eu tenho aula segunda. Então, eu estou tendo aula segunda, quarta e quinta-feira. É o Maurício Manso. É o Maurício Manso que dá essa aula de anticrime. Então, ele que passa isso aí. Isso. Entendeu, professor? Ele está tumultuando. Pode deixar que eu vou brigar com o Maurício Manso. Beleza? Tranquilo. Senhores, fiquem, deem uma... Na verdade, essa questão de pacote anticrime, se ela não está ficando lá, como ela está disponível, se ela não está dando como complemento quando você entra, fica tranquila que ou eu vou pedir para excluir ou vou desconsiderar no momento de avaliar. Tá? Agora, o que é muito importante é que vocês façam a leitura dos conteúdos de teoria geral do processo. Muito importante que isso seja feito. Tá? Que são as matérias que nós passamos. E aí depois eu vou entrar de novo aqui para ver essa questão desse pacote anticrime, que eu vou entrar no portal para poder olhar. Tá bom, então. Obrigada e boa noite. Até boa noite. Que teremos aula de TGP. Tá joia. Fiquem com Deus, viu? Também. Ok, boa noite. Boa noite. Obrigado, professor. Boa noite. A aula acabou, então? Encerrado. Tá bom, valeu. Obrigado. Fica com Deus. Uma boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite. Professor? Eu. Boa noite. Muito obrigada pela aula. O conteúdo foi excelente. Querida, muito obrigado. Bom descanso para você, viu? Obrigada. Fica com Deus.